Olá! Está no ar o InoCast, o podcast que traz informações e te ajuda a se preparar para a prova do ENAD. Eu sou a Aline. E eu sou o Guilherme e hoje vamos conversar sobre inteligência artificial. Ela sabe tudo sobre você. Sua inteligência dá conta disso? A partir da evolução do desenvolvimento tecnológico atrelado ao científico, a humanidade passou a contar com diversos sistemas que trouxeram facilidades às atividades realizadas pelos seres humanos em seu dia a dia. Uma delas é a inteligência artificial, programada para atuar seguindo o mesmo raciocínio do cérebro humano. Ela foi criada com o objetivo de estudar e desenvolver máquinas que sejam capazes de realizar atividades humanas de forma autônoma, solucionando problemas e facilitando certos tipos de trabalhos, como armazenamento e processamento de dados. Para saber mais sobre inteligência artificial, convidamos o Fábio Lucchini, que é analista de sistemas, head global de operações e chefe de departamento de tecnologia. Fábio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente iniciar esse bate-papo, eu tenho uma pergunta-chave para a gente poder aí desenvolver as outras perguntas. Mas, para a gente iniciar, o que é inteligência artificial? Muito boa pergunta essa. Na verdade, a inteligência artificial ele é um campo de estudo da área de ciência da computação. A ideia é fazer com que máquinas possam simular uma mente humana. Então, tomar decisões, aprender, de alguma forma raciocinar com aquela informação. Então, basicamente, a inteligência artificial é isso. Então, como é que eu consigo, então, simular num computador, numa máquina, como o ser humano faria? Então, uma mente humana. E esse termo já foi usado por muito tempo. Na verdade, uma das primeiras pessoas a falar sobre isso foi o Alan Turing, que foi um matemático britânico, que ajudou, na verdade, os aliados na Segunda Guerra Mundial a decifrar os códigos nazistas. Então, na época, eles tinham que usar matemáticos e eles ficavam decifrando todo aquele código criptografado, quer dizer, o código cifrado. E aí, esses matemáticos ficavam o dia todo ali fazendo as contas, os cálculos para conseguir transformar aquele código cifrado em uma mensagem lida. Só que isso demorava dias. E aí o Alan Turing conseguiu, através de máquinas, máquinas com motores a passo, fazer determinadas lógicas de operação para fazer com que aquela criptografia fosse quebrada em poucas horas. Por conta disso, os aliados conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, só aí já é um grande uso da inteligência artificial. Tem até um filme falando da história do Alan Turing que chama O Jogo da Imitação. É um filme assim fantástico de se ver. Mas o termo mesmo foi usado na prática em 1956 por John McCarthy, que ele criou um workshop com esse termo inteligência artificial. E a partir dali a gente vem então trabalhando com relação a isso. Mas no fundo, o que acontece hoje é que os computadores hoje, por estarem mais rápidos, processarem muito mais informação, terem muito mais armazenamento, propiciou hoje fazer com que esses computadores possam criar meios e mecanismos para a gente poder, então, máquinas tomarem decisões, aprender informações e aí usar essa informação da melhor forma possível, principalmente para o ser humano, hoje em dia. Legal, Flávio. Aproveitando esse gancho aí, como que a inteligência artificial pode contribuir para as grandes organizações? Como que as grandes empresas podem se aproveitar dessa ferramenta? Fantástico. Guilherme, eu acho que esse é o principal uso da inteligência artificial. Como que as empresas conseguem usar essas ferramentas no seu dia a dia para melhorar os seus negócios? Vou dar um exemplo na área, por exemplo, financeira. Então, imagina que uma empresa de cartão de crédito comece, então, a pegar aquele montão de informação. Imagina quantas transações são feitas por segundo no cartão de crédito. E eu consigo, então, através daquele montão de dados, falar assim, olha, o Fábio está usando um determinado cartão, ele usa em tal região, ele usa comprando tais produtos. Então, eu consigo criar um perfil, um padrão daquela informação do Fábio. E aí, quando acontece alguma coisa fora daquele padrão, eu consigo ligar um alerta. Então, imagina isso num país como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas, se todo mundo usar o cartão de crédito, quanto que isso geraria de informação? E a hora que eu consigo eliminar uma possível fraude, só ali, às vezes, valeu a pena ter investido em inteligência artificial. E não só na área financeira, mas se você pensar em marketing, o que as empresas hoje utilizam de informação para
focar e alinhar, por exemplo, produtos na hora da venda, relacionamento com o consumidor, na hora de você mandar informações para o seu cliente mais personalizada. A parte de transporte, se você pensar então hoje em transporte, você já tem carros autômatas, quer dizer, a ideia no futuro é que você vai ligar para um Uber, vai chegar um carro na sua casa sem ninguém. E aí todo o trajeto até o seu destino vai ser feito de forma automática, através de GPS, mecanismos de segurança, tudo. Mas é o caminho que a gente está seguindo. A parte de medicina, a gente já está vendo por conta da pandemia, a telemedicina que está sendo usada, área jurídica, esporte, nossa, educação então. Então imagina você começa a estudar um determinado assunto e o sistema começa a perceber que você está com alguma dificuldade numa área de matemática, por exemplo, de conta. Pô, então ele pode se colocar ali no meio operações para que você possa aprender de forma mais intuitiva e estimular seu raciocínio. Então, assim, o uso disso é muito grande nas organizações e cada vez maior, viu? Quais são as vantagens para essas grandes empresas em terem como aliadas a inteligência artificial na sua visão, Fábio? Legal, Aline. Na verdade, são muitas as vantagens de você usar esse tipo de tecnologia nas empresas ou na nossa vida do dia a dia. A gente sempre pensa, na verdade, em como que eu consigo fazer de forma mais rápida, eliminar riscos, eliminar erros, diminuir custos. Então, no fundo, a inteligência artificial vai acabar trabalhando muito nisso. Então, quando você tem, por exemplo, uma linha de produção automobilística, que você antes, com as pessoas fazendo a operação, você levava para produzir um carro, às vezes, em alguns dias, hoje você produz um carro em algumas horas. Então, imagina que você consegue produzir hoje vários carros num único dia. Então, as vantagens, elas basicamente são essas. Então, como é que eu consigo, então, automatizar, ganhar velocidade, eliminar erros, os riscos? Então, se você pensar, então, por exemplo, hoje robôs, eles desarmam bomba automaticamente. Você leva o robô até lá, então você consegue remotamente controlar aquele equipamento. Então, aquela pessoa que estaria correndo risco de vida ali, ela não corre mais. Então, as vantagens são inúmeras, né? Então, se você pensar, então, nos segmentos que a gente pode trabalhar, só dando um exemplo, uma rede de supermercados americana, ela percebeu que à noite ela vendia muito mais fralda e com relação à cerveja. Então eles perceberam que as pessoas que iam à noite lá eram os pais de crianças que iam comprar fralda, já que estavam no mercado, aproveitavam e compravam cerveja. O que esse supermercado fez? Simplesmente ele trouxe a cerveja perto da fralda. Aí aumentou muito mais o número de venda de cerveja à noite. Então são pequenas que podem trazer ganhos totalmente expressivos para a sua organização. Legal, Fábio, e como a gente sabe, tudo na vida tem ônus e bônus, né? Todas as coisas têm dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Partindo do pressuposto aí das vantagens da inteligência artificial, quais são as desvantagens que você enxerga nela? Eu acho que o principal ponto de desvantagem é a mudança dos trabalhos. Porque o que acontece? Quando você tem uma operação que você tem 30 pessoas trabalhando naquela operação e você substitui por equipamentos autômatas, então imagina que aquela linha de produção tinha 30 pessoas, eu troco aquilo por um robô e aí aquilo começa a trabalhar praticamente sem ninguém, uma pessoa só para verificar se o robô está funcionando ou não. Hoje, grandes fábricas funcionam praticamente de forma automática. Então, isso vai acabar eliminando posições de trabalho. Só que, por que eu falo que assim, essa desvantagem ela é relativa? Porque vai acabar abrindo outras ofertas de trabalho. Se você pensar hoje, a hora que eu coloco um robô numa linha de produção, eu tenho que ter pessoas que dão manutenção, eu tenho que ter pessoas que sabem programar aquele robô, eu tenho que ter pessoas que dão treinamento sobre programar aquele robô. Quer dizer, você cria novas posições nessa área que está trabalhando. O grande risco aí são as pessoas que não se adaptarem, não se desenvolverem, não aprenderem, não buscarem conhecimento com relação a isso. Aí essas pessoas vão ficar cada vez mais limitadas a trabalhos muito mais manuais. E aí, realmente, isso vai ser uma grande desvantagem no futuro. Para você ter uma ideia, Guilherme, na Europa, alguns países já estão sobretaxando o uso de robôs. Qual que é a ideia? Para que eu possa criar fundos para, no futuro, poder patrocinar essas pessoas que não conseguem se realocar no mercado. Então, esse eu vejo como principal desvantagem, porque você vai acabar criando, né, um novo mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo esse trabalho que existe hoje, ele vai acabar assumindo cada vez menor.
e você vai ter que ter pessoas também muito mais especializadas também no futuro para trabalhar com esse. Imagina para trabalhar com robô, você precisa saber de computação, precisa saber às vezes de eletrônica, de elétrica, de mecânica, quer dizer, então o seu conhecimento também fica muito mais amplo e especializado. Né? Legal, Fábio. A gente sabe que quando o assunto é inteligência artificial, as pessoas tendem a achar que o seu uso está relacionado apenas com a utilização de robôs, como é visto em programas de TV, filmes de ficção, etc. Porém, ela já está inclusa no nosso dia a dia há muito tempo e tem sido muito bem recebida pelos usuários. A Netflix, por exemplo, utiliza a inteligência artificial para recomendar filmes e séries com base naquilo que o cliente já assistiu. Quais outros exemplos, cases de sucesso que você poderia salientar para a gente? Aline, esse exemplo é muito bacana da Netflix, porque é um sistema de inteligência artificial realmente. O que ele faz? Ele começa a olhar os seus gostos, o que você mais assiste, o que você mais pula, o que você mais pesquisa, e ele começa a criar um padrão. Olha só a palavra que eu estou falando, sempre padrão. A inteligência artificial busca sempre padrões. Então, imagina que eu tenho muita informação e dentro daquela informação eu quero encontrar padrões. Padrões de gosto, padrões de utilização, padrões de consumo, de gastos. Então, eu começo a criar esses padrões. E aí a Netflix começa a fazer isso. Então, hoje em dia, você pode nem mais pensar em assistir um filme. Você vai lá, liga o computador, liga a sua TV, e aí a própria Netflix fala, assista esse filme que eu sei que você vai gostar. Justamente por conta disso. Mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, vários outros equipamentos já estão usando com relação à inteligência artificial. O Waze, que a gente usa no nosso carro hoje, ele é uma ferramenta fantástica com relação a isso. Então, ele vai coletando informações de todo o seu trajeto, no momento que você está andando. Então, quando ele encontra um congestionamento, ele já cria um desvio para que você possa chegar mais rápido no seu destino. Então, esse é um excelente exemplo. Outro exemplo que a gente não para pensar, por exemplo, o ar-condicionado nosso é um exemplo de um sistema de inteligência artificial. Porque tem um termostato que fica ali medindo a temperatura. A hora que sobe a temperatura, ele liga automaticamente o ar-condicionado e regula a temperatura do seu ambiente. Então, hoje, tem muitos, né? Se você pensar hoje, as geladeiras, já tem geladeiras ligadas a supermercados, e ela pode detectar dentro da geladeira, olha, está faltando leite, então automaticamente eu preciso comprar mais leite. Quer dizer, isso vai crescer cada vez mais. E não só isso, se você pensar hoje, esses sistemas de reconhecimento de voz, então hoje você fala, por exemplo, sobre um produto num dispositivo que consegue fazer a leitura da sua fala, ele pode entender e falar assim, você está buscando então uma televisão, um carro? Então automaticamente as propagandas do Google vão ser direcionadas para quê? Para o carro, para que você possa então estar mais fácil, olha aqui um carro, deixa eu ver o preço desse carro, e aí você vai sendo direcionado para isso. Então hoje, assim, os exemplos são inúmeros, a gente hoje cada vez mais, né, até na hora que você ligar o seu interruptor de luz na casa, hoje e no futuro bem próximo, tudo vai ser interligado e vai ser controlado praticamente de um dispositivo móvel, um celular, e quem sabe no futuro implantado dentro das pessoas. Legal. Ô, Fábio, você já mencionou sobre isso agora há pouco, mas assim, dissecando ainda mais esse ponto, na sua opinião, em algum momento no futuro, eu até creio que isso seja uma pergunta que preocupe a maioria das pessoas, em algum momento no futuro, até bem próximo, as máquinas e a inteligência artificial vão substituir a operação humana? Essa pergunta é muito bacana. O Isaac Asimov é um escritor russo que escreveu aquele livro Eu, Robô, que foi feito também um filme com Will Smith. E naquele filme ele colocava muito o seguinte, a máquina também trazia sentimento. Então era um filme, um romance tecnológico, na verdade, mas ele foi escrito em 1950, para vocês terem uma ideia. Ele já tinha todo aquele contexto da máquina substituir o ser humano. O que, na verdade, a inteligência artificial faz hoje, ela consegue, então, é o que eu falei para vocês. Eu vou falar alguns termos aqui que são muito usados na nossa área. Por exemplo, machine learning, quer dizer, é o aprendizado de máquina. Quer dizer, a máquina aprende aquilo que eu vou dando para ela, mas são códigos, são algoritmos, nada mais do que isso. Outro é o processamento natural de imagem, né, que é Natural Language Processing. Por exemplo, eu colocar um texto ali, colocar a Bíblia lá para ele e falar assim, busca para mim esse termo, busca para mim esse entendimento, quer dizer, faz uma inferência naquele texto que eu tô lendo.
Outras áreas são reconhecimento de voz, reconhecimento de visão computacional, que eles chamam, então, por isso, reconhecimento facial e inteligência artificial. Esse reconhecimento de voz, logo, logo, a gente vai falar e vai ser automaticamente feita uma tradução numa outra língua. Então, isso a gente já tem hoje sistemas que já estão muito próximos disso. Então, isso é inteligência artificial. Quando a gente começa a falar assim que isso vai criar máquinas inteligentes, claro, ela vai criar máquinas porque vão poder tomar decisões, vão poder tomar caminhos que a gente poderia estar tomando, mas a máquina também está tomando baseado em algoritmos, em decisões já tomadas. Quando a gente fala para o ser humano tem capacidades que ainda são desconhecidas pela ciência, né? A criatividade, o próprio pensamento, o próprio sentimento, amor, né? É aquela coisa assim, como é que você aprende amor? Como é que você aprende a amar uma outra pessoa? Se eu falar para você assim hoje, classifica para mim amor, fica difícil isso. Como é que você ama uma pessoa e você odeia outra pessoa? Quer dizer, esses sentimentos colocados na inteligência artificial, elas são muito complexas. Pode ser que a gente comece a simular esse tipo de coisa, pode até ser que a gente simule, mas a essência do ser humano, impossível. Então, eu acredito, sim, que a inteligência artificial ela vai ajudar muito a nós, seres humanos, evoluir cada vez mais, porque muita coisa que a gente precisa fazer hoje de forma repetitiva vai ser eliminada, muitas coisas vão agilizar. Então, você imagina você ter que pegar um carro hoje, ir até o seu escritório, não precisar dirigir, simplesmente você põe ali a sua rota e o carro faz sozinho. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas, vai criar novas oportunidades de trabalho, de negócio, de países, de educação, quer dizer, vai mudar. Mas a essência das pessoas, essa criatividade, a emoção, sentimentos, isso eu acho que ainda estamos muito longe, pelo menos nesse momento de falar com relação à inteligência artificial. Mas ela com certeza vai ajudar muito, mas ela não, na minha visão, ela não vai substituir o ser humano. Acho que o ser humano vai ser sempre a pessoa insubstituível. Sensacional, Fábio. Cara, foi muito proveitoso esse papo. Não só pra gente, mas creio que para pessoas que estão ouvindo também vai ser muito proveitoso. Obrigado de coração por ter aceitado aí e sucesso, cara. Sucesso muito aí mais sucesso ainda na sua vida profissional aí e na sua vida pessoal também. Muito obrigado, Guilherme, Aline, pelo convite. Estou sempre aberto a esse tipo de discussão, porque é uma das áreas que eu gosto muito. Já trabalhei muito tempo com esse tipo de coisa e posso falar para vocês que a inteligência artificial realmente ajuda a vida das pessoas. Claro, o que a gente tem que fazer é criar uma sinergia entre o ser humano e a máquina. Eu tenho certeza que nós, como seres humanos, estamos evoluindo para isso. Maravilha. Obrigada, Fábio. Obrigado, Aline. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. O que podemos concluir é que a inteligência artificial pode simular um cérebro humano. Porém, existem atividades que ela não poderá substituir, como, por exemplo, aquelas que demandam criatividade. Ao mesmo tempo que traz ameaças, ela facilita muito o dia a dia de muitas empresas e pessoas. Para que ela funcione de forma otimizada, é preciso realizar a coleta de diversos dados pessoais dos usuários, um ponto que deve ser levado em consideração por empresas e clientes, pois demanda um cuidado essencial para protegê-los. Esse trabalho foi realizado pelos alunos de 5º e 7º semestre de Publicidade e Propaganda. Apresentação: Aline Lima e Guilherme Li. Produção: Aline Lima, Bárbara Estorani, Beatriz Cristine, Flávia Póvoa, Guilherme Li, Gabriela Morinho e Rafaela Ferracioli. Pauta e pesquisa: Adriele Molena, Gustavo Henrique Mendes Silva, Yuri Sequim Santos, Luciano Santos Rodrigues e Viviane Amaiara Araújo Santos. Edição: Danilo Bertino. Identidade visual: Guilherme Li. Coordenação de projeto: Fabiano Ormanese, Helena Navarrete e Verena Pereira. Coordenação geral: Antônio Valini. Comunicação, inovação: União Anchieta.